Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o tempo, né? Veja, existem muitos debates sobre o que é o tempo, o que seria o tempo. Existem muitos materiais de como você cuidar do tempo, não desperdiçar o tempo, né? O cuidado, a maneira como a gente lida com o tempo é algo muito importante. Então, existem várias empresas, vários departamentos assim profissionais que tentam de alguma forma ajudar o seu funcionário, né, o seu cliente, para poder cuidar do seu tempo. Levando isso para as questões espirituais, o cuidado do tempo ele é fundamental para nós. Porque veja, se eu consigo administrar o meu tempo, se eu consigo valorizar o meu tempo, eu consigo realizar tarefas importantes, né? E consigo de alguma forma me sentir realizado. Você já sentiu assim que você trabalhou, fez tanta coisa, e chega no final do dia, nossa, eu não consegui fazer nada. Essa sensação de incapacidade, sensação de que faltou tempo, de que faltou o que fazer, né? Então isso é comum na nossa vida, é comum. E eu quero dizer para você que isso tem tudo a ver com a nossa questão espiritual. E hoje eu gostaria de falar com vocês de uma maneira bem prática sobre a organização do tempo. Então aqui, eu não vou ficar falando aqui, não vou trazer para você uma teologia do tempo, né? Não é a minha intenção aqui. A minha intenção hoje é de uma maneira clara e bem pontual mostrar o que você pode fazer para melhorar o seu tempo, ou o seu rendimento, ou o seu aproveitamento do tempo. Entendeu? Então eu vou ler um texto para dar base aqui do que nós vamos falar, tá certo? Eu vou ler Eclesiastes, né? Um livro assim especial para você que quer questionar a vida, os porquês, não os porquês, mas os para quê, né? Os para quês da vida. Tem um livro do pastor René Kevides que chama O Livro Mais Mal-Humorado da Bíblia. Recomendo para você esse livro, que ele escreve comentários sobre o livro de Eclesiastes, tá certo? Então vamos lá na Bíblia ler esse texto aqui, tá? Eclesiastes capítulo 3, eu coloquei na versão transformadora, né, uma versão mais contemporânea, para a gente entender um pouquinho melhor as palavras, tá? Então vamos lá comigo na leitura aí, tá? Diz assim, ó: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há o tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de entristecer e tempo de dançar. Olha, interessante. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar, tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Olha lá que legal. Tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Olha só que interessante. Isso a Bíblia mostra para nós que tudo existe um momento. Eu, quando era criança, né, eu queria de alguma forma avançar certas etapas, né? E hoje eu percebo que certas etapas que avancei não foram boas, né? Que eu poderia ter aproveitado mais a minha infância, a minha juventude, né? Posso dizer assim, apesar que eu sou um cara muito jovem, né? Mas enfim, tem coisas que quando eu olho para trás, eu falo assim, puxa vida, por que eu não aproveitei aquele momento? Por que eu não aproveitei aquele tempo, né? Então a gente tem que entender isso, porque a Bíblia ela dá margem para isso, para dizer o seguinte, que tudo tem seu tempo. E entenda assim, não é que tem o seu tempo determinado por Deus. Não é assim. Deus não determina o destino, né? O que está determinado é o seguinte, que a fase da vida ela passa por várias fases, né? Então a vida toda existem várias fases, momentos, e cada momento nós devemos viver esses momentos, entende? Isso é importante. Eu quero agora trabalhar com vocês sobre a questão o que seria o tempo, né? Eu tenho as minhas anotações aqui, quero
dividir com vocês. Então vamos falar um pouquinho o que é um tempo, o que é o tempo. Então assim, eu pontuei aqui nas minhas anotações o que seria o tempo. Tempo é um presente de Deus. Entenda isso. Tempo é um presente de Deus. E para que ele seja um presente bom, né, a gente precisa entender o que é ele, né? Então eu coloquei aqui assim, mais ou menos assim, ó, o que definir o tempo, o propósito do tempo, né? O tempo foi criado por Deus para que a gente tenha deleite na criação. Então existe o tempo para que eu me deleite na criação, que eu tenha alegria, satisfação. Então o presente tempo dado para mim, para você, é para que eu tenha satisfação, eu tenha deleite na criação de Deus. Olha que bonito. O que mais? O tempo, ele também serve como algo para eu me desenvolver. Então tem um desenvolvimento pessoal, o crescimento, né? A maturidade. Então o tempo serve para que eu me desenvolva, tanto pessoalmente e também no relacionamento com Deus. Percebe? Olha que importante o tempo. O que mais? O tempo também serve para que eu consiga ter realizações. Não é tão bom quando você termina um trabalho manual que você está fazendo, um curso que você está fazendo, e as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Ela leva um tempo. Então o tempo ele serve para que eu tenha alegria de realizar coisas. Isso é importante. Tá? Outra coisa, o tempo serve para que eu tenha interação com as pessoas, com o meu próximo. Então o tempo, eu uso o tempo para me relacionar com outras pessoas. Quer seja com as pessoas, quer seja com animais, com a criação. Olha que bonito. O que mais? Eu coloquei assim, ó, o tempo sendo um presente de Deus, porque ele deve, o tempo deve fazer com que a gente reconheça o senhorio de Deus. Então, o tempo me ajuda na percepção de eu enxergar que existe um ser maior do que eu. Olha que legal. Então, perceba que tudo na vida leva tempo, entendeu? Tempo para se deleitar, desenvolver, criar interações, reconhecer Deus. Então, o tempo é necessário para mim, ser humano, tá bom? Então, por isso que é um presente de Deus. Se você entender isso, você vai entender que cada momento da vida existe uma importância. E o tempo deve ser respeitado, porque o tempo está fazendo com que eu cresça de alguma maneira. Entendeu? Tá comigo? Beleza, então vamos lá. Agora, para que ele realmente seja um presente, vocês precisam, de alguma forma, nós precisamos, né, saber usar o presente. Não adianta nada você ganhar uma ferramenta fantástica, mas não sabe usar ela. Não adianta nada, né? Eu lembro do Jaiminho do Chaves, né? Ele tinha uma bicicleta e a bicicleta era um estorvo para ele, né? E as pessoas, mas por que você fica carregando essa bicicleta e tal? É porque eu não sei andar de bicicleta, né? Então, para a gente não ser o Jaiminho do Chaves, né? A gente precisa saber aproveitar o tempo, saber usar o tempo. Então, como eu faço isso? E tá aqui então algumas dicas para você. Primeiro, para você usar o tempo ao seu favor, você precisa de organização. E tá aí uma coisa assim difícil. Veja, esse dia, essa disciplina espiritual que nós estamos falando sobre o tempo e o cuidado do tempo, é algo que eu estou em construção ainda, né? Porque eu não tive uma educação, uma cultura de organização. Tem pessoas que parece que já nascem com um senso metódico de organização. Eu não sou, eu sou meio atrapalhado, né? Então pode ser que eu esteja falando para você aí que se encaixa no mesmo perfil que eu, que é meio atrapalhado, atropelado e não tem esse costume de ser organizado. Eu aprendi muito com a minha esposa, viu? Por isso que eu louvo a Deus por ter a minha esposa. Aprendi muito com ela a questão da organização. E o tempo, ele precisa ser organizado. E aí eu vou dar algo que você precisa entender. Na organização do seu tempo, você precisa definir prioridade. Eu sei que a palavrinha prioridades é uma palavra equivocada, né? Porque não existem prioridades, existe a prioridade, né? Porque se são prioridades, elas deixam de ser a prioridade, entendeu? Mas vamos usar aqui prioridades, tá? Para eu me fazer entendido. Você precisa entender quais são
o que é prioridade na sua vida. Então vamos lá, eu vou te ajudar aqui. Você precisa entender, de acordo com a Bíblia, o que é prioridade na sua vida. Então vamos lá, Deus, depois vem família, depois vem você. Tá entendendo a sequência aqui? Deus, família, você, trabalho e outros. Entendeu? Vamos lá. Deus, família, você, trabalho e outros. Entendeu? Pode ser que você queira trocar aí para você. Não, outros para mim vem primeiro que trabalho. Ok, mas eu estou sugerindo isso aqui como meio que um padrãozinho, tá? Então, depois que você definiu isso, a sua prioridade, né? Deus, família, eu, trabalho e outros. Agora você precisa encaixar essas prioridades, né, no tempo. E como é isso? Como é isso? Você precisa fazer o seguinte: quanto tempo eu tenho por dia? Então Deus me abençoa, né, com 24 horas. Olha que maravilha, né? 24 horas. Deus nos dá esse presente. Todo dia cai na nossa conta 24 horas. Olha só, para a gente poder usufruir da maneira como nós queremos. Olha que bênção. Olha que presente que Deus nos dá. Então tá bom. Então eu defini prioridades e agora eu tenho tempo, 24 horas. Eu preciso pegar as prioridades e encaixar dentro das 24 horas. Então vou sugerir agora um outro quadro aqui para você, tá? Se você tiver caneta e papel aí, você pode notar. Eu não vou colocar slide aqui, que eu quero exercitar em você imaginação e fazer com que você pegue caneta e papel, tá bom? Seria muito fácil eu fazer palestra aqui. Não vou fazer. Como eu já fiz várias vezes, mas eu quero falar para que você imagine ou anote, tá? Então vamos lá. Dentro das 24 horas, nós temos que dividir as horas com as prioridades. Entendeu? Então, vou sugerir aqui algumas horas. Então, por exemplo, sono. Você dorme quanto tempo? Qual é a prioridade de sono para você? Eu coloquei aqui 8 horas. Tem gente que dorme menos. Mas o mais indicado em certas idades é 8 horas. Ah, pastor, mas eu não dorme tudo isso. Eu durmo 6 horas e já estou bem. Beleza, se é isso, então coloca aí. Durmo 6 horas. Ah, beleza. De 6 horas sobra quanto ainda? Sobra 18 horas do seu dia. Trabalho. Quantas horas eu gasto no trabalho? Então eu acordo, quando a hora que eu chego no trabalho e a hora que eu saio do trabalho, ou que hora que eu saio de casa para o trabalho e que hora que eu volto. Eu coloquei aqui na minha tabela 10 horas. Então 8 horas dormindo, 10 horas trabalhando. Tá? Então, ok. E aí, você tem outra prioridade. Você tem Deus. Quanto tempo você investe com Deus? Tem pessoas que podem ficar 2, 3, 4 horas. Tem pessoas que conseguem... Enfim, eu coloquei aqui 1 hora. Eu aconselhava, 1 hora. Tem pessoas que falam assim, eu devo devolver o dízimo da hora, do dia para Deus. É algo bonito, né? 2 horas e 40 minutos. Fantástico. Se você consegue, coloca na sua tabelinha aí, tá? Então, Deus. Então eu coloquei aqui 1 hora, você pode colocar mais, tá? Família. Eu coloquei na minha tabelinha aqui 2 horas com a família. Então quando eu falo 2 horas com a família, é 2 horas com a família, é 2 horas com a esposa, com os filhos, tá bom? Depois, 1 hora você pode separar para lazer. Entretenimento, assistir alguma coisa, ver alguma coisa, sair para um lugar. Então, 2 horas de olha quanto eu estou colocando aqui, tá? Coloquei 1 hora de lazer, 1 hora de lazer e 2 de estudo. Então vou repetir aqui as sugestões que eu estou dando. Veja, eu só estou ensinando o caminho para você. Aí você coloca do jeito que você quer. O princípio eu tenho minhas prioridades e tenho que encaixar dentro de 24 horas e dividir o meu dia dentro das 24 horas. Tá? Então tem o quanto você dorme, o quanto você trabalha, o quanto você fica com Deus, né? O tempo que você fica com a família, o tempo que você tem de lazer para você, que é importante, e o tempo que você tem de crescimento pessoal, estudo, algum tipo assim, onde você adquire conhecimento para você crescer. Tá? Fazendo isso, você já tem mais ou menos a agenda do seu dia. Então eu vou dormir tal hora, acordo tal hora,
Depois de que eu acordei, eu tenho tanto tempo com Deus, né? Depois eu tenho tanto tempo com o trabalho, ou eu tenho com a família, ou eu tenho com o estudo, eu tenho com o trabalho, enfim, você já organiza o seu dia. Então já aqui é um ponto importante para você. Você precisa organizar o seu dia dentro das prioridades. E você tem 24 horas para fazer tudo isso. Então precisa de organização. Tá? Como eu não sou um cara totalmente organizado, eu preciso de tabelas. Né? Aqui não dá para vocês verem, mas aqui eu comprei um quadro, né, que tem os dias das semanas, né? Um mês, dias das semanas, e eu vou anotando as coisas que eu tenho que fazer. É preciso fazer isso. Tá? Então você precisa planejar o seu dia, a sua semana. E quando eu falo sua semana, é os 6 dias de trabalho. Porque no 7º dia é diferente. Você não trabalha 10 horas. Então já dá para fazer outras coisas. Entendeu? Então você precisa organizar a sua prioridade. As suas prioridades encaixam no dia. Agora, esse dia você precisa montar a sua semana com as suas atividades. Tá? Lembrando que o sábado é diferencial, é um momento que você não tem trabalho, né? Você pode fazer outras coisas também. Tá? E aí, você organizando a sua semana, você precisa organizar agora o mês. E, quem sabe, o ano. Por exemplo, eu no distrito, eu sempre faço a escala pastoral, o itinerário das igrejas, de 3 meses. Não faço mais porque eu já fiz muitas vezes e acabou mudando, né? Muda as coisas, e aí eu não gosto de falar assim, eu ia tal dia lá, mas não vou mais. Então eu sempre faço de 3 em 3 meses. Então com o tempo você vai se organizando e vendo a rotina do seu dia, da sua semana, e você vai colocando aí no papelzinho, tá? Ok, gente? Então faça metas diárias, semanais, mensais e quem sabe anuais. Isso é importante. Ok? Tá vendo, gente? Eu estou falando de forma bem prática para você começar a observar onde você está errando aí, onde você poderia melhorar. Tá certo? Muito bem. Agora eu vou dar, para resumir tudo que eu falei, eu vou dar 7 dicas. Tá? 7 dicas para organização. Então a primeira vou dar 7 dicas de como aproveitar mais o seu tempo. Então a primeira dica, organização. Falei bastante de organização. Você precisa ser organizado. Não tem jeito. Se você não sabe ser organizado, procure alguém que te ensine a organizar. Muitas coisas que eu estou falando para você, eu peguei na internet, eu peguei de livros, eu peguei de conselhos, e assim eu vou levando minha vida. Então, a gente não nasce sabendo, tem que procurar então conhecimento. Então, primeira dica para aproveitar bem o tempo, organização. Tá? Segundo, defina as prioridades. Eu mostrei aqui para vocês quais são e que é prioridade para você. Né? Outra coisa, planeje dia, semana, mês e quem sabe ano. Então planeje as suas metas, fique bem claro o que você vai fazer, o que você tem que fazer. Né? Depois você tem que fazer o seguinte, entenda que tudo tem um começo e tem um fim. Então sempre que você for fazer algo, planeje um horário. Naquele dia eu vou fazer aquilo, mas eu vou terminar tal hora. Se você não concluir a tarefa naquele dia, então você conclui em outro momento. Então não fique pegando tarefas imensas, tarefas que são inconclusivas. Tenha tempo para começar e tempo para terminar. Igual o culto. O culto nós temos tempo para começar e tempo para terminar. Várias atividades do seu dia você tem isso, tempo para começar e tempo para terminar. Quer seja tempo para fazer uma tarefa, quer seja tempo para descansar, quer seja tempo para um lazer. Então sempre tem um começo e um fim. Ok? Continuando, outra dica. A quinta dica. Não exagere nas tarefas. Eu lembro que a primeira vez que eu fui me organizar, né? Eu coloquei tudo, cada minuto vou fazer isso, meia hora depois eu faço isso e tal, e a minha agenda da semana ficou totalmente pesada. Falei, nossa, agora eu vou ser produtivo. Gente, foi um fracasso total. Eu não consegui fazer quase nada, porque eu já ficava pensando que eu tenho que fazer. Então, assim, não exagere nas atividades, né? Coloque tempos espaçados, tempos assim que você consiga ter controle da situação, né? Não exagere na sua agenda, não encha a sua agenda. Não quer dizer que a tua agenda é super lotada, quer dizer que você é um cara importante e trabalhador. Não é bem assim. Cuidado, tá? Então essa aí é a quinta dica. A sexta dica, penúltima, né? Dê recompensa para você. Se recompense, né? Por exemplo, a atividade física.
É algo que você precisa cuidar, é você, é um tempo com você. Então, eu coloquei metas, né? Por exemplo, se eu conseguir atingir, por exemplo, eu corri essa semana 10 quilômetros, voltei a correr 10 quilômetros. E qual foi a minha recompensa, né? Minha recompensa é que no final de semana eu poderia comer algo a mais. Entendeu? Vai, recompensa. Realizou a tarefa, tá tudo organizado. Opa, eu mereço algo para mim. Tá certo? E a última dica aí é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Ok, não. Deixa eu ver o que coloquei aqui. Não adoecer, tal. Ah, tá. E a última dica: não seja escravo da sua agenda. Mas, professor, mas você está falando para mim para eu fazer uma agenda, anotar as coisas e eu não vou ser escravo? Realmente, não seja escravo. Porque, por exemplo, no meu trabalho, muitas coisas acontecem de repente. Então, assim, eu preciso ser flexível. Mas isso não é a regra, é a exceção. Entende? Então tem coisas que você vai agendar, que você vai programar, que você não vai conseguir realizar. E não se sinta culpado por isso. Com o passar do tempo, você vai vendo as suas possibilidades, o que você pode fazer, o que dá certo, o que não dá, o que eu posso aumentar tempo, o que eu posso diminuir tempo, e assim fica mais produtivo. Tá certo? Então veja, olha só, eu sou um pastor, nós estamos falando de disciplinas espirituais, e nós estamos falando sobre organização, porque faz total sentido. Total sentido para você. Você precisa ter uma vida organizada, o seu tempo organizado, para que você seja, para que você tenha reconhecimento das obras que você tem feito e você também valorize o tempo que Deus dá para você, as 24 horas no dia, tá certo? Muito bem. Vou terminar agora a parte final. Nós vamos falar agora sobre verdades que temos que aprender. Então lá vai. Segura na cadeira aí. Algumas verdades que nós precisamos aprender sobre o tempo. Primeiro, nem tudo vou conseguir fazer. E se fizer tudo, vou adoecer. Ó, até rimou, né? Então veja, nem tudo a gente consegue fazer. Apesar de ter tempo, né? E a gente às vezes se sente fracassado por não conseguir fazer certas coisas. Eu planejei, eu me organizei e tal. Então, assim, você não entenda que você é ser humano, você tem fraquezas, que você tem limites, tá? Então, nem tudo, mesmo que você seja totalmente organizado, você vai conseguir fazer. Porque se você for fazer tudo aquilo que você quer, você vai ficar doente. Entende? Porque o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto, segundo Jeremias, né? Em que sentido? Ele almeja coisas que muitas vezes são desnecessárias. Lembra lá do texto que nós lemos de Eclesiastes, que tudo há tempo debaixo da terra? Então, debaixo do sol. Então, ou seja, na terra, no nosso tempo, na nossa vida, tudo tem seu tempo e a gente tem que respeitar. Tá? Nem sempre nesse momento eu vou conseguir, por exemplo, estudar, fazer uma faculdade. Não tenho tempo. E você tem que perceber o seguinte, que a gente tem aquela frase assim, mas eu não tenho tempo para isso. E é algo verdadeiro. É algo verdadeiro. Em que sentido? O nosso coração, ele de alguma forma, ele já está preenchido com coisas. Então quando você fala assim, eu não tenho tempo para isso ou para fazer aquilo, isso é uma verdade. Em que sentido? Porque o teu coração já está cheio de coisas. Então, se você quer colocar algo na sua vida, algo na sua agenda, no seu tempo de vida, você precisa esvaziar o coração. Você tem que fazer uma troca. Vou dar um exemplo aqui de um amigo meu. Um amigo meu morava numa cidade e lá ele praticava tênis. Né? Comprou raquete, tal, tênis, jogava tênis, né? E tinha um horário lá que ele ia para lá. Aí ele mudou da cidade e mudou de função. Foi para uma outra cidade, uma outra vida, um outro ritmo. E lá ele se organizou, tal. E aí percebeu o seguinte, que faltava o tempo com a raquete dele. Pô, eu preciso jogar tênis, tal. Eu comprei, investi um absurdo numa raquete. Eu não sabia que tem raquete de mais de R$1.000. Meu Deus do céu, um negócio para bater, de mais de R$1.000, enfim. E aí ele falou assim, nossa, que hora então que eu vou colocar? Porque eu preciso, é algo para mim. Aí ele pegou a agenda dele, né? Pegou tudo que ele precisava fazer, as prioridades, né? Como eu falei para vocês. E aí ele falou assim, já sei o que eu vou fazer. Vou vender a raquete e as bolinhas. Porque nesse momento eu não posso jogar tênis. Eu não tenho esse momento. Eu preciso desfazer de algumas tarefas para que então eu possa jogar o tênis.
A mesma coisa nossa. Quando você fala assim, não tenho tempo para isso, é porque o teu coração e o teu tempo já está preenchido com coisas. E se você quer colocar coisas boas na sua vida, você tem que tirar coisas ruins. Tá percebendo a questão da prioridade? Então tentar fazer tudo que vem à tua mão, isso é uma mal compreensão do texto de Eclesiastes, né? Tudo que vem à tua mão eu quero fazer, vai ficar doido, né? Então nem sempre a gente consegue fazer tudo. E se for fazer tudo que a gente quer, a gente vai adoecer, porque a gente não vai se respeitar, tá? Muito bem, continuando aqui, ó. A segunda verdade que a gente precisa aprender. Nem sempre fazer algo bom é melhor a se fazer, é o melhor a se fazer. Como eu falei para você. Mas é bom eu praticar tênis, mas nesse momento não é o melhor. É bom eu fazer esse curso, mas não é o melhor a fazer agora. Mas é bom eu ir visitar tal, eu ir para uma viagem, muito bom, vai ser bom para mim, mas não é o melhor para fazer. Então você precisa definir prioridade, ok? Isso é importante, gente. É um exercício diário. Você tem um livro chamado Essencialismo. Compre, gente. Compre, que é fenomenal. Ele vai te ajudar a entender. Porque é fácil. Você tem o bom e o ruim. O que você escolhe? O bom. O bom. Né? Agora, quando tem o bom e o bom, ou o bom e o melhor, como identificar? Qual que é o melhor? O que eu posso tirar? Então, esse livro trabalha isso, né? Chama Essencialismo. Excelente livro, indico para você aí. Tá? Terceira verdade que temos que aprender. O maior culpado pela minha falta de tempo sou eu mesmo. Entenda isso, é você. Não é tua família que não te dá folga, não é o teu trabalho, não é os teus compromissos. O maior culpado por você não ter tempo para as coisas é você. E é difícil isso, né? Aceitar, né? A gente sempre terceiriza a nossa culpa, né? Como Adão fez, né? Não, Senhor, é a mulher aí. E a mulher, não, é o animal, né? Então a gente terceiriza a nossa culpa. E você precisa entender. Se você não está tendo tempo para certas coisas que você quer, é porque você é um mau administrador do tempo. Ok? Não culpe outras pessoas. Esses dias eu estava refletindo, né? Porque Martinho Lutero, quando ele ficou escondido, né, quando o rei, o Carlos, agora não lembro se é Carlos ou Henrique, não lembro o nome, ele escondeu Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, ele conseguiu escrever, né, a Bíblia, traduzir a Bíblia para o dialeto local, que depois se tornou o alemão, né? E ele era um cara que produzia muito mesmo. Eu falei, meu Deus, como esse cara, ele tinha 24 horas igual eu, por que eu não consigo, né? Porque eu percebi que tem coisas no meu dia a dia que me roubam a atenção, né? E muitas vezes eu não tenho concentração naquela tarefa que eu estou fazendo. Eu não estou utilizando bem o meu tempo, né? Esse bichinho aqui me rouba muita atenção, né? Naquele tempo o Martinho Lutero não tinha o WhatsApp para olhar, não tinha Instagram para olhar, não tinha o YouTube para olhar, não tinha as redes sociais, né? Não tinha nada disso, então ele conseguia se concentrar. Ele tinha. Existe um método, né, de concentração que se chama Poumarola. É nome de macarrão e molho, né? Mas é um estilo de concentração para fazer tarefas. E é isso que acontece. Eu estou dizendo aqui para vocês que o maior culpado de não ter tempo sou eu. Não são as pessoas, não é o meu trabalho, não é meu chefe. É porque eu não estou valorizando o tempo que Deus está me dando. Eu não estou dando prioridade para a minha vida. E eu não estou conseguindo usufruir o presente de Deus, tá? Isso é complicado aí, tá? Quarta verdade que eu preciso aprender. O mau uso do tempo é ingratidão pelo presente que Deus te deu. Tá percebendo como as coisas elas são espirituais? E cuidar do tempo é um reflexo de uma vida espiritual? Porque se eu entendi que Deus me deu esse presente que é maravilhoso, né? Que eu falei aqui, ó, que esse presente serve para eu me deleitar na criação, para eu me desenvolver, para eu me sentir, para eu criar realizações, para eu ter interações, para eu reconhecer o Criador. Olha, o tempo é um presente. Agora, se eu não estou organizando, cuidando bem desse presente, eu estou sendo ingrato para com Deus. É uma verdade que a gente tem que aceitar e mudar, né? Última verdade aqui que a gente precisa aprender. Orar por esse assunto é o primeiro passo. Se é algo espiritual, né?
temos que orar. Aqui, ó. Orar por esse assunto é o primeiro passo. O segundo é buscar conhecimento e investir no meu melhor uso do tempo. Então você, querido, que está me assistindo aqui, cuidar do tempo é uma disciplina espiritual que eu e você precisamos colocar em prática. Então nós começamos como? Tenho falado para vocês em todos os episódios da nossa série aqui, que tudo começa com uma oração. Então você está reconhecendo agora nesse momento que o tempo é um presente de Deus e que eu estou sendo ingrato, estou usando, não estou sabendo usar e preciso aprender. Então, primeira coisa, então, para terminar, você precisa orar. Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento, me ajude a como lidar com isso. Orou, pediu a Deus, agora abriu os olhos, o que você vai fazer? Buscar conhecimento, buscar ajuda para poder cuidar desse presente que Deus te deu. E quando você começar a buscar conhecimento, buscar ajuda, o Espírito vai guiar você aos livros, às pessoas, aos vídeos, aos cursos, para que você tenha uma melhor educação de como lidar com esse presente maravilhoso que Deus nos dá, que é o tempo. Ok? Espero que vocês tenham entendido a minha intenção hoje aqui. A minha intenção é valorizar esse presente que Deus nos deu e fazer com que você aprenda, né, a usar esse presente como benefício para a tua vida. E se muitas coisas você ainda não conquistou, não realizou, é porque tem algo errado e você precisa agora buscar os caminhos para consertar. Defina a sua prioridade, entenda o que você tem na mão para fazer, escolha o melhor para fazer, busque conhecimento sobre esse assunto. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a ter um senso de deleite, um senso de realização, né? Então, cuide desse presente que Deus te deu. Vamos orar então, pedindo a bênção de Deus, para Deus nos ajudar a cuidar desse presente tão precioso que é o tempo. Vamos orar? Pai querido, é um assunto extremamente importante esse do cuidado do tempo. E eu olhando para a minha vida em particular, percebo que o Senhor me deu, até o presente momento, 36 anos de vida. Quantas horas, quantos dias, quantos meses o Senhor me agraciou para que eu reconhecesse o Senhor na criação, para que eu tivesse deleite, alegria, para que eu me desenvolvesse, né? Para que eu tivesse interação com as pessoas, para que eu tivesse um crescimento, um desenvolvimento, um senso de realização de tarefas. Então eu louvo ao Senhor por todo esse tempo que o Senhor tem me dado. E nós louvamos o Senhor pelo tempo que tem dado a cada um de nós aqui. E é esse tempo que passamos aqui, conversando, estudando a Tua Palavra. Senhor, que o Teu Santo e Bom Espírito nos ajude a adquirir entendimento, a nos organizar e a valorizar esse presente maravilhoso. Eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo que se sentem incapazes até de começar a lidar com isso, mas que o Teu Santo e Bom Espírito, com o poder dele, possa nos dar calma e saber que o Senhor vai cuidar e nos orientar. Nos prepare para as mudanças, nos prepare para as decisões que teremos que tomar diante de gastar tempo com uma coisa ou investir tempo com outra. Nos ajude a valorizar esse dom precioso que é o tempo. Nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e nos vemos então aí na próxima semana.